Como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje nós queremos falar de mineração, mas em especial, no caso brasileiro, a mineração no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma das maiores referências mundiais na produção de minérios, assim como a Rússia, assim como o Canadá, assim como a China, os Estados Unidos, a Austrália. Reparem, o que todos esses países que eu mencionei para vocês têm em comum? Perceberam? São os maiores territórios do planeta. Estados Unidos, China, a Rússia, o Canadá, a Austrália e o Brasil, que tem o quinto maior território do planeta, são todos países marcados pela grande extensão territorial. Então isso amplia a área de pesquisa, extração, produção de minérios no país. Mas não basta, claro, ter somente uma grande extensão territorial. Vejam, minério presente nas estruturas rochosas, eles estão associados normalmente a estruturas mais antigas, e a origem geológica de todo o território brasileiro é uma origem geológica datada, reparem, lá do pré-cambriano, das eras geológicas mais antigas, né, da história da Terra. É claro que nem todo minério é de origem pré-cambriana, mas o fato do Brasil ter uma estrutura geológica deveras antiga, isso contribui para que a quantidade de minérios no Brasil seja cada vez maior. Aliás, o Brasil é marcado pela quantidade, pela qualidade e pela grande variedade da produção de minérios. Tudo bem? Outro aspecto importante, vamos lembrar que nós temos muitas mineradoras que atuam no território brasileiro, mas a principal delas é a Vale, a antiga Vale do Rio Doce. Claro que a Petrobras, ela também tem um peso importante. É que no caso da Petrobras nós estamos falando especialmente da produção de combustíveis fósseis, né, com ênfase no gás e principalmente no petróleo. A Vale, nós estamos falando da produção, sobretudo, de minérios metálicos, né? A antiga Vale do Rio Doce, ela foi criada naquele contexto, naquele afã da industrialização brasileira, naquela política de substituição de importações durante o período getulista, né? Aquele contexto de pós-crise do café, aquela necessidade de começar a produzir no Brasil a produção industrial, de diminuir as importações. Então Getúlio Vargas, ele vai investir na expansão de indústrias estatais de base, ou seja, indústrias públicas, pertencentes, controladas pelo Estado. Então, como é um primeiro processo de industrialização, são indústrias de base, indústrias de bens de produção, indústrias mais simples. É criada a Petrobras, é criada a Companhia Siderúrgica Nacional, é criada a Fábrica Nacional de Motores e é criada, nesse caso, a Companhia Vale do Rio Doce, que nasce como uma indústria estatal, mas que, naquela onda neoliberal brasileira dos anos 90, anos 2000, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ela é privatizada. Hoje a Vale é uma empresa privada, é uma das maiores mineradoras do planeta, é uma das maiores empresas privadas a atuarem no Brasil. É legal para você ter uma dimensão de que, na prática, grandes empresas cujas ações são negociadas na Bolsa, é o caso da Petrobras e da Vale, são as duas empresas que mais negociam papéis nas bolsas do Brasil, na prática são empresas vinculadas à mineração. Isso mostra como a mineração tem um peso gigantesco, tem uma grande envergadura na realidade da economia brasileira, tá bom? Outro aspecto importante é bom frisar, tá? Normalmente os metais como o ferro, o cobre, como o manganês, como o nióbio, eles estão associados a rochas cristalinas. E no Brasil, por conta da nossa origem geológica antiga, o Brasil tem muitos escudos cristalinos. Então são centenas de jazidas de minérios metálicos no Brasil, como é o caso da Serra dos Carajás, como é o caso do maciço do Urucum, como é o caso do quadrilátero ferrífero, jazidas importantes que nós precisamos enfatizar em outros vídeos. E temos também muitas bacias sedimentares no Brasil. Veja, as estruturas cristalinas antigas destruídas pela erosão fizeram com que esses fragmentos de rochas, os detritos, os sedimentos, se acumulassem em grandes bacias, né? Estima-se que aproximadamente 60% da superfície brasileira
sejam constituídas aí por bacias sedimentares. Então, quando nós falamos em bacias sedimentares, nós temos ênfase à produção de gás natural, à produção de petróleo, que merece uma aula especialmente só sobre petróleo, e carvão mineral. O petróleo brasileiro, ele é um petróleo offshore, lembra? É o petróleo encontrado em alto mar, é o petróleo na plataforma continental. Eu insisto, o petróleo ele precisa de uma atenção específica. O carvão mineral, veja, ele é diferente do carvão vegetal. O carvão vegetal, ele é o carvão produzido, ele é o carvão fabricado, e o Brasil é um dos países que mais fabricam carvão vegetal no mundo. O processo de fabricação ele é extremamente poluente. O carvão mineral, entenda, ele é um processo de formação, de soterramento de matéria orgânica de origem lenhosa, de origem terrestre, ou seja, antigas florestas, que foram soterradas em bacias sedimentares. O petróleo ele é formado pelo soterramento de matéria orgânica não lenhosa. O petróleo ele é formado por matéria orgânica no fundo dos lagos e no fundo dos mares. O carvão mineral não. O carvão é matéria orgânica de origem lenhosa, terrestre, ou seja, antigas florestas soterradas em bacias sedimentares e que com o passar dos milhões de anos, ela foi fossilizando, dando origem ao carvão mineral. Entendam, nós temos 4 tipos de carvões minerais. Nós temos o carvão do tipo turfa, o carvão do tipo lignito, que são chamados de carvões subbetuminosos. Temos o carvão tipo hulha, chamado também de carvão betuminoso. E um quarto tipo de carvão que não encontramos no Brasil, ou pelo menos não aparentemente, né, é o antracito. Eu vou repetir, antracito. Esse é o carvão considerado o carvão de melhor qualidade. Na verdade, o que diferencia os 4 tipos de carvão, a turfa e o lignito, subbetuminosos, a hulha, ou carvão betuminoso, e o antracito, é justamente o percentual de oxigênio, o percentual de carvão, o percentual de oxigênio, o percentual de carbono e, portanto, o poder de queima. Quanto maior o percentual de oxigênio, menos carbono e menor poder de queima. É o caso da turfa e do lignito. No caso do Brasil, nós estamos falando de carvões que têm um percentual de carbono menor, tem um alto teor de impurezas, um alto teor de cinzas. Então, o potencial de queima da maior parte do petróleo brasileiro é um petróleo de baixo poder de queima. É por isso que o Brasil é um país importador de carvão mineral. Nós fabricamos o carvão vegetal, que é o carvão de lareira, fabricamos o carvão vegetal, que é o carvão de aquecedores, de churrasqueira, mas o carvão mineral, extraído naturalmente, né, das bacias sedimentares, o Brasil ele tem uma produção de baixa qualidade e em pequena quantidade, tudo bem? O maior destaque, temos São Paulo, temos Minas Gerais, temos Bahia, carvão mineral, mas as maiores reservas estão aqui, na região sul, no Rio Grande do Sul principalmente. Agora, eu estou falando que esses 3 tipos de carvão são encontrados no Brasil com predomínio da turfa e do lignito, baixo poder de queima, subbetuminosos, têm um valor econômico menor por ter um percentual de carbono menor, um potencial de queima menor, porém nós encontramos carvão do tipo hulha no Rio Grande do Sul, só que esse carvão tipo hulha no Rio Grande do Sul é encontrado em grandes profundidades, então não é viável economicamente a exploração. E aí nós temos uma reserva importante de carvão tipo hulha lá no estado de Santa Catarina, numa região chamada de Vale do Tubarão, a sudeste de Santa Catarina, onde estão ali cidades como Uruçanga, Criciúma, Lauro Miller. É um conjunto de cidades que caracterizam o Vale do Tubarão, onde nós temos um carvão de uma qualidade um pouquinho maior, que destoa desse modelo carbonífero brasileiro, repito, de um carvão em baixa quantidade e baixa qualidade, o que remete ao Brasil à condição de país importador de carvão mineral, tá bom? Uma primeira aula de mineração no Brasil, tá bom? A gente continua numa próxima aula esse assunto. Um beijo a todos vocês, até a próxima. Tchau!